Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado Ricardo Nezinho, que foi reeleito deputado estadual com o segundo maior número de votos, 43.961 votos, né? E com essa expressiva votação, o deputado vai para o seu quarto mandato na Assembleia Legislativa. Deputado, obrigada antecipadamente por estar aqui conosco e com essa expressiva votação, não é, o que o senhor entende que foi mais determinante para a sua vitória na reeleição à Assembleia Legislativa? Boa tarde, Gorete. Boa tarde aos telespectadores do programa Frente a Frente. Primeiro, Gorete, eu quero agradecer muito a forma parceira que a TV Assembleia tem tido com todos os seus deputados, levando a boa informação, fazendo com que o que acontecesse aqui no plenário desta casa pudesse chegar nos lares dos alagoanos, e isso faz com que a gente perceba uma TV cidadã. E isso nos fortalece, isso faz com que a gente possa enxergar a TV Assembleia como realmente ela cumprindo o seu papel, um papel da boa informação, um papel para alicerçar as reflexões dos nossos alagoanos. E em relação a essa eleição, eu quero aqui primeiro já agradecer mais uma vez aos alagoanos por uma votação assim tão emblemática para a minha pessoa. Ao receber essa votação, a gente recebe assim um sinal assim que estamos no caminho certo, estamos cumprindo com todas as nossas expectativas que aquelas pessoas que nos enxergaram para representar aqui na Casa Tavares Bastos, a gente cumpriu com os 4 anos tudo que foi predeterminado e ao mesmo tempo respaldado com uma reeleição. Então a gente sempre enxerga a cada eleição que passa que zera, é um recomeço, mas um recomeço com muita aprendizagem, com muita maturidade, com muita experiência. E isso um recomeço que a gente possa, cada vez mais, ao chegar nesta casa legislativa, na Casa Tavares Bastos, a gente possa chegar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Então, fico realmente muito honrado por mais uma vez representar o alagoano nesta Casa de Leis. Pois é, o senhor está indo para o quarto mandato e as expectativas são muitas, não é? Em relação ao que o senhor classifica também como bandeiras que serão defendidas na próxima legislatura. Primeiro eu creio que a gente ter proximidade com o cidadão. E isso eu faço assim de uma forma assim muito prazerosa. E isso eu gosto realmente de estar muito perto das pessoas para que a gente possa ter um norte em todo o mandato. Quando a gente tem proximidade, quando a gente atende as pessoas, o cidadão comum, a liderança, a gente ali está absorvendo reivindicações e ao mesmo tempo um norte com algumas perspectivas e missões. E isso é fundamental para que a gente possa galgar um mandato com muita tranquilidade e com muita responsabilidade. E através daí poder ouvir no cidadão, nas cidades, onde é que o legislador estadual ele pode estar contribuindo, ou através das suas audiências públicas, ou através das suas proposições, ou através das visitas às secretarias ou aos poderes constituídos, ele possa se fazer um representante legítimo e, ao mesmo tempo, um representante presente. E isso possa levar essa sensação de proximidade com as pessoas. Então, eu quero me manter, como sempre me mantive, muito próximo, com muita responsabilidade, tendo esse mandato, mais uma vez, buscando melhorar cada vez mais e nessa consequência de melhorar cada vez mais, a gente possa ser enxergado como um parlamentar que ali está, mas ali está não
por aquele que votou, por quem votou, mas por um alagoano, por um cidadão do nosso estado, por todos nós alagoanos. Para que a gente possa, quando olhar lá atrás, assim, eu contribuí com isso, com aquilo, e enriquecendo nas nossas ações os próprios projetos do governo, para que a gente possa discutir nas comissões temáticas e aí alicerçar e fortalecer cada vez mais, não só o nosso mandato, mas respaldar e ser um contribuinte para uma melhoria de uma qualidade de vida de um cidadão. Pois é, observe-se que na sua reeleição, quando primeira vez que o senhor chegou à Assembleia Legislativa, em 2006, o senhor obteve 31.872 votos. Em 2010, na primeira reeleição, o senhor teve 35.107 votos e em 2014 foi eleito com 44.058 votos e agora 43 mil. A gente percebe que é uma votação crescente, isso aumenta a responsabilidade e o compromisso, não é, deputado? Você vê se ela é crescente de uma forma assim. Se você for olhar, a gente tirou no primeiro mandato 32 mil, no segundo 35, aí no terceiro a gente tirou 44. Mas quando a gente tirou 44 e 50 e poucos, e um votos, a gente foi o terceiro. 58, 44.058 votos, a gente foi o terceiro deputado mais votado. Nessa agora a gente tirou, ao invés de tirar mais do que 44 e 52, a gente tirou 43.900. Mas a gente foi o segundo. Ou seja, por quê? Porque houve, na verdade, um pouco de uma abstenção de votos aí, mas isso fez com que a gente pudesse enxergar que, na verdade, houve um crescimento, sim. O que mudou na forma de fazer política, deputado, no passado e no presente, e diante da sua trajetória, e o que o senhor considera como positivo e negativo atualmente na política? Hoje, assim, que eu posso dizer, uma ferramenta importante foram as redes sociais. Ela é fundamental para que você possa, através dela, você possa estar mais prestando conta diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ao cidadão. Mas é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes, porque daí aparecem os fake news e dessa forma a gente vê que é uma ferramenta muito nova. E com esse amadurecimento do próprio eleitor, que um dia ele viu uma notícia e depois ele viu que ele foi enganado, isso faz com que essa experiência possa, em cada eleição, ele estar mais prudente, cauteloso e investigar mais. Porque aquela informação prática, pronta, que olha para o cidadão, então ele já estava acostumado de tirar aquilo com verdade. Então é importante e muito importante saber se aquela informação ela é verídica e se aquele candidato, ele não é apenas um candidato descartável, está sabendo muito manipular com a rede social e dali se torna um fenômeno, um referencial. E quando você começa a perceber, não era mais nada daquilo. Ele foi uma construção, um instrumento dessa nova ferramenta que é a rede social, que ele soube manusear e soube levar a informação que não era realmente a informação verídica e consistente. Deputado, o que representa a reeleição do governador Renan Filho e seu vice nessa concepção de construção do Estado? Ela representa um engrandecimento e uma maturidade enorme do alagoano de respaldar, e ao ponto que ele absorveu tão bem o governo de Renan Filho e Luciano Barbosa, que ele até deixou seus concorrentes um pouco temerosos se lançavam contra ele ou não. Até porque a saída da candidatura do prefeito fez a diferença nesse cenário eleitoral. Verdade. E isso fez com que, por quê? Porque o próprio Renan Filho soube, primeiro, enxergar quais eram os pontos estratégicos para que pudesse nortear o governo dele. Então ele enxergou e norteou e concretizou com muita competência e com a rapidez incrível, sabendo que por mais que assolasse uma crise nacional, em que o governo federal estava contra o governo estadual, mas ele através com
até receitas caseiras de casa pudesse instrumentalizar, com ajuste fiscal, pudesse instrumentalizar o seu governo e pudesse dar o norte, que foi um governo altamente de destaque. E não só destaque de uma forma assim, que você pudesse ver de construções físicas, mas de melhoria de qualidade de vida, de índices realmente do próprio IDEB aí, que se destaca, que mostra a forma parceira que trabalhou com os municípios e com o próprio Estado, e ao mesmo tempo elevando a sua gestão e os índices de qualidade da educação, e também na questão da segurança pública. Na composição nova do governo federal futuro, com a eleição do presidente com o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o senhor entende que o Nordeste, a reeleição do governador, a reeleição do senador Renan Calheiros e o Nordeste como inteiro vai ter como fazer, digamos assim, um ajuste, não é, na relação com o governo federal numa região que foi massivamente contra a eleição de Jair Bolsonaro? Eu creio que sim, porque há de se tratar que a gente, somente qualquer político, qualquer gestor, que quando termina uma eleição, ele tem que zerar e buscar as alianças. E alianças que engrandeçam, porque quanto mais o próprio governo federal ele puder estar mostrando a sua atuação ao Nordeste, mais simpático ele fica. Eu creio que nenhum político de sã consciência ele vai querer polarizar e vai querer acirrar cada vez mais uma situação que mostrou que o Nordeste foi unido em relação à candidatura contrária à do presidente que assume em 1º de janeiro. Então, eu acredito que através de uma sensatez e através de uma própria... Porque para ele ser um bom presidente, ele não pode ser presidente de região, tem que governar para o país como um todo. Então, eu creio que tem que ser aberto realmente um canal de diálogo. E eu digo uma coisa que é importante, a maturidade, a experiência do próprio senador Renan Calheiros para poder conduzir não só essa questão localizada do estado de Alagoas, mas do Nordeste como a região Nordeste. E da região Nordeste como um todo. Que não votou necessariamente no candidato que queria, né, na sua maioria, mas votou contra o presidente eleito, não é? É verdade. Isso é fato. E, diante dessa situação que a gente via nas redes sociais, que haveria uma retaliação do governo federal à região Nordeste. Isso, se for feito, é um passo atrás que se dá no sentido de construção de uma nação forte, como se pretende os brasileiros, não é? Eu acho que é importante, após a eleição, os ânimos não acirrarem, porque eu acho que agora é o momento seguinte quem ganhou foi o regime democrático de direito. A democracia ela ganhou porque o cidadão brasileiro, o cidadão foi às urnas e votou no seu presidente. E agora reconhecer essa decisão. E agora, porque a pior coisa é quanto pior, melhor. Você não pode estar nesse jogo, porque esse é um time de todos nós. Então, e todos perdem. Todos perdem com isso. Então agora é o momento agora da gente ver e presenciar a postura que o presidente ele levou para as ruas do nosso país. Agora a bola está com ele e cabe a gente ver até que ponto ele está sintonizado com as regiões e até que ponto ele está realmente preocupado com a situação brasileira. Até porque a democracia já comprovou, não é, deputado, que se não está satisfeita, a população, ela própria pode definir, não é, a saída dos seus dirigentes. É verdade, Gorete. O que não pode é, depois da eleição da Dilma, o Brasil passou aquele período todo dividido, aquela coisa toda, isso não As pautas vão no Congresso? Não é saudável para uma economia de um país. Então, tudo isso é um aprendizado. A nossa democracia ela é muito nova. A gente está aqui ainda exercendo o voto e as críticas num país assim, que está ainda se alicerçando para se fortalecer uma grande nação democrática, até pelo tempo, pela sua história.
Então, eu acho que eu torcer e eu acredito que a sabedoria vai prevalecer e todos nós ganharemos com um bom governo do presidente que ganhou e do nosso governador Renan Filho, que demonstrou nesses 4 anos a competência e demonstrou esses 4 anos a sua sabedoria em tocar a sua gestão. Bem, nesse sentido, espera-se uma ação conjunta, atuante, tanto da Assembleia Legislativa como dos candidatos que foram eleitos para a Câmara Federal, não é? Verdade. E para o Congresso como um todo, não é? Senado e Câmara. E você há de convir, Gorete, você é uma testemunha como essa casa aqui é parceira com os governos. Eu acho que o que prevalece aqui sempre nessa casa, e por unanimidade, foram os bons projetos. Quando determinados projetos eles chegam um pouco arranhando alguma classe, alguma situação, o projeto aqui ele é discutido, existe os seus questionamentos. Essa casa aqui sempre foi parceira com o governo e creio que não vai ser diferente, porque acima de tudo a gente sabe que é uma casa dos contrários, mas quando converge projetos que é de expectativa e de importância para o estado de Alagoas, essa casa aqui sempre foi parceira. Nunca teve um problema para que possa dificultar. Na questão da bancada federal, que essa bancada esteja unida ajudando o nosso estado para que a gente possa, cada vez mais, estar sintonizado e dando nossa contribuição. Deputado Ricardo Nezinho, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É só um instantinho. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô, Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, do MDB, ele que foi reeleito para o 4º mandato na Assembleia Legislativa de Alagoas, com 43.961 votos. E agora, deputado, falemos sobre o senhor nessa eleição, não é? E o deputado Sérgio Toledo que garantiu a primeira eleição dele para a Câmara Federal, estabeleceram uma parceria, estiveram juntos nessa campanha. O que representou essa parceria durante a campanha e agora pós-eleição? Essa parceria ela já vem assim, há muito tempo aqui nessa casa. Quando entrei aqui como deputado estadual, eu e o Sérgio sempre foi muito parceiro, sempre junto nas comissões, ou às vezes revezando as presidências de algumas comissões. E a gente sempre combinou algumas decisões. Então, são 12 anos caminhando com o deputado Sérgio Toledo e isso faz com que a gente possa conhecer bem um parlamentar e saber a sua índole, a sua postura, os seus compromissos, as suas ações, conhecer ele como pode ser, como parceiro. E tudo isso tive com o Sérgio, assim, com essa expectativa de muita satisfação. E essa amizade, ela se fortaleceu
a cada momento nesses mandatos que eu com o Sérgio, a gente caminhou junto nessa casa, que foram 3 mandatos. Aí foi quando o Sérgio lança-se para deputado federal e eu vi a oportunidade da gente poder levar uma pessoa que eu conheço, que eu confio e que eu sei que representará muito bem o estado de Alagoas. E naquele momento que estava levando ele para a cidade de Arapiraca, representar bem também a cidade de Arapiraca, já visto que Arapiraca também tem outro deputado federal, que é o deputado federal Severino Pessoa. Então, a gente poder juntos assim, adicionar e fortalecer cada vez mais uma ação para aquela região. Ele teve 7 mil votos em Arapiraca. O deputado Sérgio Toledo teve 7 mil votos em Arapiraca, uma votação muito boa, uma votação que o arapiraquense enxergou e abraçou e que acredita na sua atuação. Então, o deputado Sérgio Toledo é uma boa esperança, uma boa expectativa que a gente tem na cidade de Arapiraca, e eu não tenho dúvida do bom mandato que ele irá fazer na Câmara Federal, porque é uma pessoa do consenso, é uma pessoa do diálogo, é uma pessoa aberta, que tem proximidade, é uma pessoa responsável com o mandato que sempre ele teve. Então, acho que Alagoas ganhou muito com a presença do deputado federal Sérgio Toledo na Câmara Federal. O resultado das eleições em Arapiraca, né, o corpo político local, foi surpreendente para o senhor ou havia um entendimento que se chegaria a esse resultado? Não, Gorete, toda eleição é uma caixinha de surpresa. A gente, quando vai para uma eleição, a gente não sabe o que é que está... O que as urnas vão revelar. O que as urnas vão revelar, o que está na cabeça daquele cidadão. Como é que ele enxergou o nosso mandato, como é que ele enxerga a nossa postura. E isso você só sabe no dia. Impressionante. Você tem uma expectativa, às vezes tem pesquisa disso, pesquisa daquilo, e às vezes as pesquisas acertam, às vezes não, às vezes tem uma surpresa no meio do caminho, e isso é um mix de tantas situações que a gente não sabe qual será o resultado. Então eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, pela resposta que o arapiraquense me deu para que eu pudesse retornar mais uma vez a esta casa e com muita responsabilidade, com muita gratidão, regozijado dessa eleição, dessa votação. Eu peço a Deus que Ele possa me abençoar sempre para que a gente possa ter cada vez mais a confiança e a credibilidade do arapiraquense, do agrestino e do alagoano, e que a gente possa, nesse mandato, exercer assim com muita altivez. Pois não. Agradecer também assim aos nossos prefeitos amigos que abraçaram a nossa candidatura, o prefeito Ediel Leite, que foi assim um parceirão, o prefeito Hugo Vanderlei, o prefeito Seninha, o prefeito Adecele, e isso faz com que a gente veja nessa parceria o prefeito Jefferson Barreto de Jaramataia, tantas lideranças, tantos vereadores, tantas lideranças que eu fosse falar aqui, eu acho que poderia até pecar por omissão de algum nome, mas assim, é uma eleição, toda eleição é uma caixinha de surpresa, mas essa aqui eu fiquei muito feliz por essa bela votação. Pois bem, o senhor falou em lideranças e algumas lideranças em junho deste ano já acenavam que o senhor estaria eleito para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, mas que para 2020 certamente o senhor seria o candidato à Prefeitura de Arapiraca. O que o senhor diz sobre isso? Gorete, a política ela é boa porque ela tem muita especulação. Um candidato a vereador, um candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, ele pode dizer assim, eu estarei me candidatando para tal cargo nesse próximo pleito. Já a majoritária não. A majoritária, ela é um conjunto. É resultado, né? É um resultado, um conjunto de alianças, de articulações, um conjunto de vários fatores que faz com que você não possa dizer assim, eu serei candidato. Eu ainda estou, na verdade, para lhe confessar,
ainda estou na lua de mel da minha eleição agora, deputado estadual, porque foi uma resposta muito boa de Arapiraca, resposta muito boa do estado de Alagoas. Então estou ainda agradecendo aos amigos e dessa forma assim, ainda sentindo aquele gostinho da vitória, que é importante a gente poder sentir ele até as filigramas. Então é esse momento que aqui estou. A especulação tem muitas. Pois é, especulações existem durante todo o tempo em que há mandato, não é? E nesse sentido, pode-se prever que essa eleição de 2020 para a Prefeitura de Arapiraca será igualmente concorrida, ou se não, uma das mais concorridas, não é? Verdade. E Arapiraca, se você for pegar a história da cidade de Arapiraca, todas as eleições são concorridas. Só não teve uma eleição concorrida, foi uma eleição que o Luciano foi como candidato à reeleição de prefeito. Praticamente ele não teve adversário. Foi parecido com essa eleição agora do governador Renan Filho. Mas todas as eleições de Arapiraca, elas são disputadíssimas. Arapiraca, ela sempre se polariza. E o que a gente sabe de uma característica do arapiraquense é que ele primeiro busca um candidato que possa ajudar muito a cidade, mas ao mesmo tempo um candidato aglutinador, um candidato que busca o diálogo. Essa sempre foi o perfil que o arapiraquense busca nas suas candidaturas. A oposição, especula-se que pode lançar até 2 candidatos, mas a gente sabe, e o que aconteceu no Brasil agora em 2018 já é um indicador de que quem quer ganhar a eleição não pode dividir, não é? Verdade, é verdade. Tem que somar. Tem que somar. Sempre. E essa é o elementar da política, você tem que somar. Mas ainda eu acho que está muito distante. Mas a gente sabe que no Brasil, quando se acaba uma eleição, ela é o parâmetro do que vai acontecer na próxima, só resguardando-se aí o nível, se é uma campanha para o governo ou para a prefeitura. Eu quando era vereador e o meu cunhado era deputado, aí quando terminava a eleição dele, eita, agora vai começar a minha. Quando terminava a eleição minha, aí ele dizia, eita, agora vai começar a minha, porque é impressionante. Pois é, como... E agora, o que o senhor me diz da redução do tempo da campanha? Ela foi, por um lado, foi muito boa. Agora, assim, eu lhe confesso, me angustiou muito porque eu vi pouco tempo para que a gente pudesse estar em todos os municípios. Por mais que a gente desse uma assistência, mas aquela assistência de movimentar a campanha, de estimular o eleitor, porque teve um momento, faltando uns 15 dias da eleição, que a gente chegou em algumas cidades que as pessoas às vezes não estavam no clima da eleição. E eu disse, como é que essa pessoa vai se despertar? Ou seja, com receio de que o volume de campanha não pudesse chegar no exato tempo para que as pessoas pudessem despertar e dizer assim, tal. Ou seja, mas foi tranquilo, foi assim, se você for me perguntar se deu certo, eu creio que tenha dado, porque você percebe que não houve nenhuma crítica por essa mudança, mas nos deixou realmente... Que obrigou a todos correrem muito. Muito. Não é? Por ser uma coisa nova, aí uma regra nova, aí não tinha carro de som, não podia ter bandeirinhas que se podia ter, ela tinha que estar andando, não podia estar parada, ou então em algum momento de uma adesivaça, ou seja, mas se você perguntar, deu certo, diga você o que deu. Pois bem. Agora, em relação à ação parlamentar, que o senhor foi um dos parlamentares aqui na Assembleia que sempre pediram nessa legislatura a duplicação da L220. Arapiraca, aquela via que é importantíssimo, não só para o escoamento de produção, mas para o trânsito geral na cidade, o deslocamento naquela região que é tão estratégica, não é? Como está a obra? Está de vento em popa, aquilo ali é uma obra importante não só para Arapiraca, mas para toda a região, porque quando a Arapiraca cresce, ela
todas as cidades, satélites, ela também cresce. Então, ali foi uma obra importante. E eu digo mais, foi importante não só para o Agreste, mas também muito também para o Sertão. E isso é uma obra que está de vento em popa e nos deixa realmente muito satisfeitos. E a gente espera, assim, que no próximo mandato, uma reivindicação, até o próprio governador, em determinados momentos, na própria campanha lá em Arapiraca comigo, garantiu a instalação do IC, que é o Instituto Criminalístico, que é importante, é fundamental a gente ter Arapiraca ter o IC, porque não é Arapiraca que terá, mas é o Agreste e o Sertão. Como estão as tratativas? Está praticamente pronto. Eu acho que isso aí é uma coisa assim que tem que ser já tem resolvido. Equipamento, tem que fazer concurso, né? Mas só chamar agora, eu queria agora, estava só nos mínimos detalhes, porque existia um entendimento entre o governo do estado e o prefeito do município, que o governo precisava de alguns serviços elementares. E ficou de ser resolvido, mas não deu certo, infelizmente. Mas o governo agora disse que vai puxar para ele essa responsabilidade. E a gente, logo no início do mandato, a gente vai reivindicar e vai cair em campo para que a gente, Arapiraca, ela possa ter esse ser tão esperado. E também essa ronda de bairros, eu acho que isso também é importante, como está dando certo aqui em Maceió, é importante também no nosso município. Então, são ações que a gente percebe... Levar o ronda do bairro para os municípios. Para os municípios. E eu acho que isso é importante. Está dando certo. Então, uma coisa que está dando certo é importante a gente ela também estender. Né? Você ter aquela sensação de segurança. Está próximo ali, você está vendo o policial passando. E se inibe, de certa forma, com certeza, a maioria das ações dos bandidos, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que isso aí também a gente tem que estender também para o interior. Então, são ações como essa que a gente acredita que é como um tijolinho. Você vai colocando, e ao somatório você constrói assim uma qualidade de vida para um alagoano. O contingenciamento que o governo federal fez ainda no governo Temer, dos recursos para a educação, para a saúde, para a segurança pública, isso pode ser revertido com uma ação política no Congresso. O senhor tem esperanças que isso seja revertido, deputado? Eu tenho esperanças, mas eu acho que esse próximo governo, ele vai dar uma segurada até para ele poder entender a máquina pública, até para que ele possa, ele não pode já chegando e dar nenhum deslize. Eu acho que ele tem que acertar e acertar bem. Porque essa é a expectativa que o brasileiro tem dele. E pelo fato de ser um novo governo, um governo que diz assim que cortou esse ciclo aí, então para ele poder ter alguma ação, ele vai ter que ter um certo tempo. Então eu creio que esse ano vai ser um ano muito assim, de muita expectativa e não vai ser muitas dificuldades. Eu creio que não vai ser assim tocando e a máquina já produzindo, não. Deputado Ricardo Nezinho, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Ricardo Nezinho, reeleito
né, para o seu mandato com 43.961 votos. E agora falemos, deputado, sobre a nova configuração do plenário da Casa, que recebe 5 mulheres, formando pela primeira vez uma bancada com 5 integrantes femininas, né? E a renovação também por faixa etária. A próxima legislatura vai ser ainda mais jovem que a anterior, né, pelos os deputados que foram eleitos, e isso vai fazer digamos assim, uma mistura muito bem vista no plenário, que é da experiência dos que já estão aqui há algum tempo e dos que estão chegando agora. Qual a sua expectativa? A expectativa é que é uma nova experiência, né? Mas uma experiência, tenho certeza, uma experiência positiva, né? Porque a gente vê a qualidade também dos deputados que aí chegam. A gente já pesquisou, já analisou e já viu, até na postura da própria campanha, o seu desenrolar, a sua atuação, forma aguerrida. E eu acho que ela contribui muito com esse parlamento. Esse parlamento aqui, quando chega, ele chega numa regra única, que é a regra do convívio e do diálogo, né? Eu acho que todos que chegarem aqui com o pensamento de dialogar, de buscar a melhor saída, o melhor entendimento, a melhor reflexão, eu acho que ele vai sair muito bem, ele vai contribuir muito aqui para esta casa. Então eu acredito que esse momento é o momento em que a gente tem hoje 12 novos deputados e então foi uma das maiores renovações aqui que essa casa já possa ter. Eu não tenho conhecimento de outra tão grande e com esse número expressivo de mulheres aqui. Então já tínhamos aqui a deputada João Pereira, a gente conhece a atuação da deputada João Pereira. A deputada Flávia passou por aqui, passou uma atuação muito boa, ela atuando nos bastidores de uma forma assim, muito competente. Então tem a Cibele, que é uma jovem deputada aí, a gente percebe a forma aguerrida que ela é, uma mulher dinâmica e também ela traz também uma representatividade do jovem alagoano, da juventude alagoana. E tem a Fátima Canuto, que é uma pessoa que a gente percebe que tem uma postura assim de muita retidão, é uma mulher, a gente sente uma mulher aguerrida, já esteve aqui em alguns momentos aqui na casa, com temas que ela defendia, ela acreditava. Então, audiências públicas? De audiências públicas. Então a gente percebe que são deputadas guerreiras que vai contribuir muito para esta casa. Pois bem, e a convivência vai ser tocada pela sensibilidade também, porque há pautas muito específicas das mulheres que o parlamento nunca, digamos assim, nunca foi contrário e agora muito menos. Verdade, né? Eu esqueci também de falar sobre a deputada Ângela Garrote, que a gente já conhece, a deputada Ângela Garrote, aquela mulher aguerrida, luta, aquela mulher que ela não desiste só desiste quando termina a batalha, e em todas as batalhas eu sempre vi, em sua grande maioria, ela vencedora. Então, temos aqui deputados de várias regiões, né? Então, o estado de Alagoas está bem representativo pelas regiões e pela classe feminina. Pois bem, no plano nacional, como o senhor avalia esse momento político, não é? E o anúncio do ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro, reduzindo para 15 ministérios, alguns até enfrentando uma polêmica nacional como agricultura e meio ambiente? O presidente ele começa assim, querer enxugar um pouco, que isso às vezes é uma forma até fácil de poder levar o cidadão que está economizando, mas são ministérios importantes, que têm uma função estratégica. Eu acho que tudo que se diz sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro é uma atuação assim, de muita expectativa. Então é torcer para essas ações que ele possam assim, desempenhar no nosso país dê certo. E acima de tudo a gente poder retomar o crescimento do país, do Brasil. Porque o Brasil passou por uma fase muito difícil esses últimos 4 anos, 6 anos.
onde o Brasil viveu numa grande disputa e até, posso assim dizer, institucional, tudo indo parar no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim. A judicialização da política, na sua opinião, seria a causa do quê, deputado? Judicialização da política é igual a você, eu tiro assim, como você estivesse jogando bola. A consequência, melhor dizendo. Em relação a isso aqui, você estivesse jogando bola, onde o juiz está presente naqueles 90 minutos o tempo todo. Então a partida, ela aquele jogo ele não desenrola de uma forma assim muito prazerosa e até de vencedores. Então essa judicialização ela é muito prejudicial ao país. Isso eu acho que as instituições elas têm que estar independentes. Eu acho que o legislativo, com a sua função, o executivo, o próprio judiciário, mas quando tudo vai parando no Supremo Tribunal Federal, isso mostra que existe uma certa dificuldade e, ao mesmo tempo, um certo quebra de braço. Então, esse é um litígio. Curiosamente, o Supremo, por exemplo, julgar questões iguais de forma diferente. Isso se observa muito. O senhor, como vê uma situação como essa dentro do contexto da judicialização? Eu vejo também assim que o próprio legislativo está muito omisso. Às vezes ele com receio de determinados temas, para ele legislar, para ele se colocar, ele afrouxa e deixa para que o Supremo abre espaço para que o próprio outro poder possa assim, definir e dar a regra. Então, eu creio que o parlamento ele tem que estar mais altivo, mais presente, buscando a responsabilidade. Às vezes determinadas decisões são difíceis mesmo, mas é melhor pecar tentando acertar do que buscando a melhor saída da omissão. A seu ver, o que traduz hoje o convite e o fato de o juiz Sérgio Moro ter aceitado participar do governo Jair Bolsonaro? Eu vejo assim, são várias controvérsias. Duas vertentes. Eu creio que, pelo fato de ele ter sido destacado na Lava Jato e ter sido uma pessoa assim, muito presente, e o brasileiro colocou ele como ícone das decisões corretas, um paladino da moral, da retidão, tal. Então, isso faz com que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele possa, na indicação, possa ter uma tranquilidade, dizer assim, esse cara aqui foi sempre enxergado pelo brasileiro como uma pessoa que corretíssima, representando bem o judiciário. Então é a forma dele dizer assim, está aqui. Agora eu não sei se essa foi a melhor decisão que o próprio juiz tomou. Isso é uma coisa muito particular dele, tal. Mas para o próprio presidente Jair Bolsonaro, foi um alívio, não é? Foi um alívio. Um alívio e em qualquer momento tem uma vaga do Supremo Tribunal Federal, tem uma vaga do Supremo Tribunal Federal, ele já contempla lá, mas ele já teve aquele tempo dele poder conhecer mais a máquina pública e entender mais. Pois bem. Estamos encerrando, infelizmente, a nossa entrevista, deputado. E algumas considerações que o senhor gostaria de fazer? Não, só agradecer a esse convite e lhe parabenizar. Que obrigada. Desde o início, eu lembro como hoje, no dia que a gente estava no primeiro dia de inauguração da TV Assembleia, e você presente, Joaldo, tantos aqui presentes, e a gente vê essa ferramenta tão importante para o nosso poder, cada vez mais ser um local para que a gente pudesse se encontrar e poder falar assim para tantas e tantas pessoas. É pela credibilidade que vocês constroem a informação e levam ela de uma forma verdadeira. E não escondendo, não tentando colocar alguma coisa embaixo do tapete, vai, enfrenta, leva a informação. Isso, às vezes, o parlamento está certo, às vezes não está certo, às vezes, e vocês, de uma forma assim, muito inteligente, muito hábil, sabe fazer com que esse poder ele possa ser reconhecido e ele possa, a cada momento, ele possa estar participando
de uma sociedade que é como a sociedade alagoana. Então, muito obrigado, Gorete, por essa oportunidade. Obrigado mais uma vez a você que confiou mais uma vez em mim. E eu peço a Deus que a você, alagoano, que eu possa representá-lo bem neste mandato que começa no próximo ano. Obrigada, em nome da TV Assembleia, e boa sorte nesse novo mandato, deputado. Obrigado, Gorete. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.